Livro 4. Primeiro, quais foram os bispos de Roma e de Alexandria sob o reinado de Trajano? 1. Corria o 10º ano do reinado de Trajano, morre o bispo da igreja de Alexandria, a quem aludimos pouco acima, e é eleito para o cargo nela Plínio, quarto bispo a partir dos apóstolos. Neste tempo também, tendo Evaristo cumprido seu 8º ano, o episcopado de Roma passa para Alexandre, quinto na sucessão a partir de Pedro e Paulo. Segundo o que padeceram os judeus nos tempos de Trajano. 1. Enquanto o ensinamento de nosso Salvador e sua igreja floresciam a cada dia e progrediam mais e mais, a ruína dos judeus chegava ao máximo com sucessivas calamidades. Corria já o ano 18 do imperador, quando estourou novamente uma rebelião dos judeus, que levou à ruína uma enorme multidão dentre eles. 2. Efetivamente, em Alexandria, assim como no resto do Egito e ainda em Cirene, como que instigados por um espírito terrível e facioso, amotinaram-se contra seus vizinhos, os gregos. A rebelião cresceu enormemente, e no ano seguinte, sendo então Lupo governador de todo o Egito, provocaram uma guerra nada pequena. 3. Ocorreu que no primeiro choque eles venceram aos gregos, os quais, refugiando-se em Alexandria, prenderam os judeus da cidade e mataram-nos. Mas os judeus de Cirene, não recebendo a ajuda que esperavam destes, dedicaram-se a saquear o país do Egito e a devastar seu nomos, sob o comando de Lucua. Contra eles o imperador enviou Márcio Turbon com forças de infantaria e de marinha e inclusive de cavalaria. 4. Este, depois de manter dura luta contra eles em muitas batalhas e durante bastante tempo, deu morte a muitos milhares de judeus não apenas em Cirene, mas também aos que vinham do Egito, que haviam se sublevado com Lucua, seu rei. 5. Mas o imperador, suspeitando que também os judeus da Mesopotâmia atacariam os habitantes dali, ordenou a Lúcio Quieto que limpasse deles a província. Este organizou também uma batida contra eles e assassinou uma grande multidão, façanha pela qual o imperador nomeou o governador da Judéia. Estes fatos são relatados também com termos idênticos pelos gregos, que puseram por escrito dos acontecimentos de seu tempo. Terceiros que saíram em defesa da fé nos tempos de Adriano. 1. Depois de Trajano reger o império durante 19 anos e 6 meses, foi sucedido no comando por Hélio Adriano. A este Codratus entregou um tratado que lhe havia redigido, uma apologia composta em defesa de nossa religião, já que, efetivamente, alguns homens malvados tratavam de importunar os nossos. Ainda hoje conserva-se nas mãos de muitos de nossos irmãos. Nós também possuímos a obra. Nela podemos ver claras provas da inteligência e retidão apostólica deste homem. 2. Ele mesmo deixa entrever sua antiguidade nisto que nos conta, em suas próprias palavras. Abre aspas. Mas as obras de nosso Salvador estavam sempre presentes, porque eram verdadeiras. Os que haviam sido curados, os ressuscitados dentre os mortos, os quais não foram vistos apenas no instante de serem curados e ressuscitados, mas também estiveram sempre presentes, e não apenas enquanto vivia o Salvador, mas também depois de ele morrer, todos viveram tempo suficiente, de forma que alguns deles chegaram mesmo aos nossos tempos. Fecha aspas. 3. Assim era Codratus. Mas também Aristides, homem de fé entregue à nossa religião, deixou, assim como Codratus, uma apologia em favor da fé, que havia dirigido a Adriano. Também a obra deste escritor conservou-se até nossos dias em muitos lugares. 4. Os bispos de Roma e de Alexandria nos tempos deste. 1. No 3º ano do mesmo reinado, morre Alexandre, bispo de Roma, depois de cumpridos 10 anos de governo. Sucedeu Sisto.
E na igreja de Alexandria, tendo morrido o primo por este mesmo tempo, no 10º ano de sua presidência, foi sucedido por Justo. Quinto, os bispos de Jerusalém, desde o Salvador até os tempos de Adriano. 1. No que tange às datas dos bispos de Jerusalém, nada encontrei conservado por escrito, porque, na verdade, uma tradição afirma que tiveram vida muito breve. 2. Do que foi deixado por escrito, consegui tirar a limpo isto, que até o assédio dos judeus, nos tempos de Adriano, houve uma sucessão de bispos em número de 15, e dizem que desde a origem todos eram hebreus que haviam aceitado sinceramente o conhecimento de Cristo, tanto que aqueles que estavam capacitados a julgá-los consideraram-nos até dignos do cargo de bispos. Naquele tempo, efetivamente, a igreja era toda composta por fiéis hebreus, desde os apóstolos até o assédio dos que então restavam, quando os judeus, novamente separados dos romanos, foram vítimas de grandes guerras. 3. Portanto, como quer que tenha terminado os bispos procedentes da circuncisão naquele momento, talvez seja necessário agora dar sua lista desde o primeiro. O primeiro, pois, foi Tiago, o chamado irmão do Senhor. Depois dele o segundo foi Simeão, o terceiro, Justo, o quarto, Zaqueu, o quinto, Tobias, o sexto, Benjamim, o sétimo, João, o oitavo, Matias, o nono, Felipe, o 10º, Sêneca, o 11º, Justo, o 12º, Levi, o 13º, Éfrem, José o 14º, depois de todos, o 15º, Judas. 4. Estes foram os bispos da cidade de Jerusalém, desde os apóstolos até o tempo de que estamos falando, e todos orundos da circuncisão. 5. Achava-se o reinado em seu 12º ano quando Sisto, que havia cumprido seu 10º ano no episcopado de Roma, foi sucedido por Telésforo, 7º a partir dos apóstolos. Passando ainda um ano e alguns meses, Eumenes recebe em sucessão a presidência da igreja de Alexandria. Segundo a ordem, foi o 6º. Seu predecessor havia permanecido no cargo 11 anos. 6º, o último assédio de Jerusalém, nos tempos de Adriano. 1. A rebelião dos judeus tomava novamente maior força e maior extensão. Rufo, governador da Judéia, com o reforço militar enviado pelo imperador e tirando partido sem piedade de sua louca temeridade, marchou contra eles. Aniquilou em massa milhares de homens, de crianças e de mulheres, e ao amparo da lei da guerra reduziu seus territórios à escravidão. 2. Mandava então sobre os judeus um chamado Bar-Coquebas, que significa estrela, um homem homicida e bandido, mas que, por seu nome, como se tratasse com escravos, dizia que era a luz descida dos céus para eles, e com mágicas enganosas fazia ver aos maltratados que brilhava. 3. Mas a guerra chegou a seu ponto mais grave no 18º ano do reinado, em Bitera, cidadela fortíssima, a pouca distância de Jerusalém. Como demorava longo tempo o assédio que vinha do exterior, os revolucionários viram-se empurrados à extrema ruína pela fome e pela sede, e o causador de sua insensatez pagou a pena merecida. Por decisão e por mandato de uma lei de Adriano, proibiu-se a todo o povo judeu dali em diante pôr os pés sequer na região que rodeia Jerusalém, de forma que nem de longe podiam contemplar o solo pátrio. Isto foi contado por Ariston de Pela. 4. Assim foi que a cidade chegou a ficar vazia da raça judia, e foi total a ruína de seus antigos moradores. Pessoas de outra raça vieram a habitá-la, e a cidade romana então constituída logo trocou de nome e se chamou Elha, em honra ao imperador Adriano. Mas também a igreja dali veio a ser composta de gentios, e o primeiro que se encarregou de seu ministério, depois dos bispos que procediam da circuncisão, foi Marcos. 7. Quem foram neste tempo os líderes da gnosis de enganoso nome? 1.
As igrejas de todo o mundo já resplandeciam como astros brilhantíssimos, e a fé em nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo chegava a seu pleno vigor em todo o gênero humano, quando o demônio, avesso ao bem assim como inimigo da verdade sempre hostil, demasiadamente, à salvação dos homens, voltou contra a igreja todas as suas artimanhas. Se em outro tempo suas armas eram as perseguições contra ela, que vinha de fora. 2. Agora, em troca, sendo-lhe vedados esses meios, e lançando mão de homens malvados e feiticeiros, como de funestos instrumentos e ministros da perdição das almas, levam a cabo sua campanha por outros caminhos. Imaginam todos os recursos, como o de que feiticeiros e embusteiros se deslizem sob o próprio nome de nossa doutrina, para assim conduzir ao abismo da perdição os fiéis que conseguem capturar, e aos que não conhecem a fé, com os meios que põem em prática, afastar do caminho que leva à doutrina salvadora. 3. Assim pois, de Menandro, de quem já dissemos que foi sucessor de Simão, saiu como uma serpente bicéfala e com duas bocas uma força que estabeleceu como autores de duas diferentes heresias Saturnino, Antioquinho de origem, e o Alexandrino Basílides. Um na Síria e o outro no Egito constituíram caminhos de ensino de heresias inimigas de Deus. 4. Irineu demonstra que as falsidades ensinadas por Saturnino eram em sua maior parte as mesmas de Menandro, e que Basílides, sob a aparência de coisas mais secretas, estendia suas fantasias até o infinito, forjando as fábulas monstruosas de sua ímpia heresia. 5. Naquele tempo saíram a lutar pela verdade grande número de varões eclesiásticos, e defenderam com bastante eloquência a doutrina apostólica e eclesiástica. Alguns, com seus escritos, inclusive proporcionaram aos que vieram depois os recursos profiláticos contra as referidas heresias. 6. Destes chegou até nós uma eficaz refutação contra Basílides, de Agripa Castor, famosíssimo entre os escritores de então. 7. Agripa põe a descoberto a habilidade da impostura daquele homem, pois ao desvelar seus mistérios diz que Basílides havia composto 24 livros sobre o Evangelho, e que chamava Barcabas e Barkov de profetas seus, e instituía para si alguns de sua própria invenção, aos quais dava nomes bárbaros para deixar pasmos aos que se assombram com tais coisas, e também ensinava que comer alimentos oferecidos aos ídolos e renegar despreocupadamente a fé com juramento em tempos de perseguição eram atos sem importância. A exemplo de Pitágoras, impunha 5 anos de silêncio aos que vinham a ele. 8. O mesmo escritor enumera ainda outras coisas parecidas a esta sobre Basílides e desmascara valentemente o erro da citada heresia. 9. Mas também Irineu escreve que Carpócrates, pai de outra heresia, a denominada dos gnósticos, foi coetâneo daqueles. Esses gnósticos consideravam certo transmitir as magias de Simão, não ocultamente como ele, mas abertamente, quase gabando-se como se fossem grandes coisas, dos filtros amorosos que elaboravam com grande cuidado, de certos espíritos familiares que enviam sonhos e de alguns outros métodos semelhantes. De acordo com isto, ensinavam que os que queriam chegar à perfeição de seus mistérios, melhor dizendo, de suas abominações, tinham que concretizar tudo o que houvesse de mais obsceno, porque, segundo eles, não poderiam escapar aos que chamam de príncipes do mundo senão satisfazendo-os a todos com uma conduta infame. 10. O que realmente ocorreu foi que o demônio, cujo prazer é o mal dos outros, usando de tais ministros, por um lado conduziu à escravidão, para sua perdição, aos que estes conseguiram miseravelmente enganar, e por outro proporcionou aos povos infiéis abundante material de descrédito para a doutrina de Deus, pois a fama daqueles resultava em calúnia para todo o povo cristão. 11.
Foi assim que, na maior parte, aconteceu que se divulgasse entre os infiéis de então a ímpia e absurdíssima suspeita de que nós praticássemos inconfessáveis uniões com nossas mães e com nossas irmãs e que usássemos alimentos sacrílegos. 12. Mas o certo é que tudo isso não lhe trouxe proveito por muito tempo, já que a verdade manifestou-se por si mesma e brilhou como uma luz muito intensa com o passar do tempo. 13. De fato, rebatidas pela própria ação da verdade, logo se estenderam as invenções do adversário. As heresias eram inventadas umas depois das outras, as primeiras iam caindo sem interrupção e, cada qual à sua maneira e a seu tempo, se corrompiam e ficavam reduzidas a ideias variadas e multiformes. Em troca, o esplendor da única verdadeira Igreja Católica, sempre idêntica a si mesma, crescia e aumentava, irradiando a toda a raça dos gregos e dos bárbaros a majestade, a simplicidade, a liberdade, a sobriedade e a pureza da conduta e das filosofias divinas. 14. Em consequência, com o passar do tempo, extinguiram-se também as calúnias contra toda a doutrina, enquanto que somente nosso ensinamento se mantinha vencedor entre todos e com reconhecimento de ser a que mais sobressai por sua venerabilidade, sua moderação e suas doutrinas sábias e divinas, de forma que ninguém dos de agora se atreve a proferir contra nossa fé uma injúria vergonhosa, nem calúnias semelhantes às que anteriormente gostavam de utilizar os que se conjuravam contra nós. 15. E mesmo assim, nos tempos de que falamos, a verdade tomou numerosos defensores seus, que não somente lutaram contra as ímpias heresias com argumentos não escritos, mas também com demonstrações escritas. 8. Quem foram os escritores eclesiásticos nos tempos de Adriano? 1. Entre esses destacava-se Gesipo. Dele já utilizamos anteriormente numerosas citações, com o fim de estabelecer, tomando de sua tradição, alguns fatos dos tempos dos apóstolos. 2. Efetivamente, em 5 livros comentou a tradição limpa de erro da pregação apostólica, com um estilo muito simples. O tempo em que se deu a conhecer é indicado por ele mesmo ao escrever, assim dos que desde o princípio instalaram os ídolos. Abre aspas. Erigiam-lhe cenotáfios e templos, como há até hoje. Deles é também Antino, escravo do imperador Adriano. Ainda que contemporâneo nosso, em sua honra celebram-se os jogos antinoeus. Adriano inclusive fundou uma cidade com o nome de Antinoo e criou profetas. Fecha aspas. 3. Também por este tempo, Justino, sincero amante da verdadeira filosofia, continuava ainda ocupado em exercitar-se nas doutrinas dos gregos. Ele mesmo indica este tempo ao escrever sua apologia dirigida a Antonino. Abre aspas. Não creio que esteja fora de lugar mencionar aqui também Antinoo, que viveu em nossos dias e a quem todos se sentiam constrangidos a prestar culto como a um deus, por medo, apesar de saber quem era e de onde procedia. Fecha aspas. 4. E o mesmo Justino acrescenta o seguinte, ao mencionar a guerra de então contra os judeus. Abre aspas. E, de fato, na guerra judia de agora, Bar-Coquebas, o líder da rebelião dos judeus, mandava que somente os cristãos fossem conduzidos a terríveis suplícios se não renegassem e blasfemassem contra Jesus o Cristo. Fecha aspas. 5. Na mesma obra demonstra que sua conversão da filosofia grega à religião não se fez sem razão, mas com juízo. Escreve o seguinte, abre aspas. Porque também eu mesmo, que me comprazia nos ensinamentos de Platão, ao ouvir as calúnias contra os cristãos e vê-los irem intrépidos para a morte e para tudo que é terrível, comecei a pensar que não era possível que aqueles homens vivessem na maldade e no amor aos prazeres. Pois, que homem amante do prazer ou incontinente ou que pensa que comer carne humana é bom poderia abraçar com alegria a morte se com ela se vê privado do objeto de seus desejos?
não tentaria por todos os meios seguir vivendo sempre sua vida daqui e ocultar-se dos governantes, em vez de delatar-se a si mesmo para ser morto? Fecha aspas. 6. O mesmo escritor conta ainda que Adriano recebeu de Serênio Graniano, lúcido governador, uma carta em favor dos cristãos, dizendo que não era justo, sem ter havido acusação nenhuma, condená-los à morte sem julgamento, apenas para dar o gosto aos gritos do povo, e que havia respondido a Minúcio Fundano, procônsul da Ásia, ordenando-lhe que ninguém julgasse sem denúncia e sem acusação razoável. 7. Desta carta Justino oferece uma cópia, conservando a língua latina, tal como estava, e antepondo o seguinte, abre aspas. Poderíamos também, pelo conteúdo de uma carta do Máximo e Ilustríssimo Imperador Adriano, vosso pai, exigir que mandeis celebrar os julgamentos segundo nossa demanda. Mas isto não pedimos por ter sido ordenado por Adriano, mas por estarmos convencidos de que nossa reclamação é justa. No entanto, também colocamos atrás a cópia da carta de Adriano, para que saibas que também nisto dizemos a verdade. E aqui segue. Fecha aspas. 8. E em continuação ao dito, o mencionado autor põe a própria cópia latina, que nós, no entanto, traduzimos ao grego, como pudemos, e diz assim. Nono, uma carta de Adriano, dizendo que não se deveria perseguir-nos sem julgamento. 1. Abre aspas. A Minúcio Fundano. Recebi uma carta que me foi escrita por Serênio Graniano, varão claríssimo, a quem tu sucedeste. Pois bem, não me parece que devamos deixar sem examinar o assunto, para evitar que se perturbe os homens e que os delatores encontrem apoio para suas maldades. 2. Por conseguinte, se os habitantes de uma província podem sustentar com firmeza e às claras esta demanda contra os cristãos, de tal modo que lhes seja possível responder ante um tribunal, devem ater-se a este procedimento somente, e não a meras petições e gritos. Efetivamente, é muito melhor que, se alguém quiser fazer uma acusação, tu mesmo examines o assunto. 3. Portanto, se alguém os acusa e prova que cometeram algum delito contra as leis, julga-tu segundo a gravidade da falta. Se porém, por Hércules, alguém apresenta o assunto para caluniar, decide sobre esta atrocidade e cuida de castigá-la adequadamente. Fecha aspas. Este é o transcrito de Adriano. 10. Quem foram os bispos de Roma e de Alexandria sob o reinado de Antonino? 1. Depois de pagar este sua dívida, depois de 21 anos, o Império Romano é recebido em sucessão por Antonino, o chamado Pio. Em seu primeiro ano morre Telésforo, que cumpria o 11º de seu ministério, e Higínio assume o episcopado de Roma. Conta Irineu que Telésforo abrilhantou sua morte com o martírio, e no mesmo lugar declara que, nos tempos do mencionado bispo de Roma Higínio, eram notórios em Roma esses dois. Valentim, introdutor de sua própria heresia, e Sermon, causador do erro de Marcião. Escreve assim, 11º dos heresiarcas daqueles tempos. 1. Abre aspas. Valentim veio a Roma, realmente, nos tempos de Higínio, mas floresceu sob Pio e permaneceu até Aniceto. E Sermon, o antecessor de Marcião, também no tempo de Higínio, que foi o 9º bispo, assim que chegou à igreja, depois de fazer confissão pública, passava sua vida assim. Algumas vezes ensinava às escuras e outras vezes via refutadas suas doutrinas, e ia se afastando da companhia dos irmãos. Fecha aspas. 2. Isto diz em seu livro 3º dos Escritos contra as Heresias. Mesmo assim, também no primeiro explica o que segue sobre Sermon. Abre aspas. Um tal Sermon, que vinha do círculo de Simão e residia em Roma no tempo de Higínio, o 9º na sucessão do episcopado a partir dos apóstolos, andava ensinando que o Deus proclamado pela lei e os profetas não era Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, já que um é conhecido e outro desconhecido.
Um é justo e o outro é bom. Tendo-lhe sucedido Marcião Pôntico, este deu muita força à escola, blasfemando sem pudor. Fecha aspas. 3. O mesmo Irineu explica vigorosamente o abismo infinito da matéria, carregada de erros, dirtim, e põe-a sua maldade oculta e insidiosa, como de serpente que se esconde na touceira. 4. Depois destes diz que houve na mesma época outro, um tal chamado Marcos, habilíssimo na arte da magia. Descreve também suas intermináveis iniciações e suas infames mistagorgias, revelando-as nos seguintes termos. 5. Abre aspas. Alguns deles, efetivamente, preparam um leito e celebram uma iniciação ao mistério com algumas invocações mágicas sobre os iniciados, e dizem ser o matrimônio espiritual que eles fazem, à semelhança das uniões do alto. Outros, ainda, levam-nos às águas e, ao batizá-los, dizem sobre eles, em nome do desconhecido Pai de todas as coisas, pela verdade, Mãe de tudo, por aquele que desceu sobre Jesus, e outros dizem sobre eles nomes hebreus, com o fim de impressionar mais os iniciados. Fecha aspas. 6. Agora bem, tendo morrido Higínio depois do 4º ano de episcopado, encarrega-se do ministério em Roma Pio. Em Alexandria foi proclamado pastor Marcos, depois que Eumenes cumpriu no total 13 anos. Orto Marcos, depois de 10 anos de ministério, Seládio recebe o ministério da Igreja de Alexandria. 7. Na cidade de Roma, falecido Pio no 15º ano de seu episcopado, assume a presidência dali Aniceto. Hegesipo conta sobre si mesmo que no tempo deste veio a estabelecer-se em Roma e que ali viveu até o episcopado de Eleutério. 8. Mas sobretudo foi nesta época que floresceu Justino. Com estofo de filósofo, era embaixador da palavra de Deus e lutava pela fé com seus escritos. Escreveu efetivamente um tratado contra Marcião, no qual recorda que, ao tempo em que o compunha, este ainda estava vivo. Diz assim. 9. Abre aspas. Há um tal Marcião natural do Ponto, que ainda hoje está ensinando seus seguidores a crerem em outro Deus maior do que o Criador, e com a ajuda dos demônios, fez com que por todas as raças de homens, muitos proferissem blasfêmias e negassem que o Criador de todo o universo seja o Pai de Cristo, e em troca confessem que algum outro o tivesse criado, por ser em comparação maior do que ele. E como dissemos, todos os que procederam destes são chamados cristãos, do mesmo modo que, apesar de não serem as doutrinas comuns a todos os filósofos, o sobrenome de filosofia é comum a todos eles. Fecha aspas. Ao que acrescenta. 10. Abre aspas. Também temos um tratado contra todas as heresias passadas, que vos daremos se quereis lê-lo. Fecha aspas. 11. E este mesmo Justino, depois de escrever muito acertadamente contra os gregos, dirigiu também outras obras que continham uma defesa em favor de nossa fé ao imperador Antonino, o chamado Pio, e ao Senado romano, pois estava residindo em Roma. Sobre si mesmo declara em sua apologia quem era e de onde procedia, nos seguintes termos. 12º da Apologia de Justino dirigida a Antonino. 1. Abre aspas. Ao imperador Tito Elio Adriano Antonino Pio César Augusto, e a Veríssimo, seu filho, filósofo, e a Lúcio, filho por natureza do César, filósofo, e de Pio por adoção, amante do saber, e ao Sagrado Senado e a todo o povo romano, em favor dos homens de toda raça injustamente odiados e caluniados. Eu, Justino, filho de Prisco, que o era por sua vez de Baccoio, oriundo de Flávia Neápolis, da Síria, Palestina, e um deles, compus este discurso e esta súplica. Fecha aspas.
O próprio imperador foi solicitado também por outros irmãos da Ásia, importunados com toda sorte de insolência pela população local, e julgou bom enviar ao concílio da Ásia o seguinte transcrito: 13º, uma carta de Antonino ao concílio da Ásia sobre a nossa doutrina. 1. Abre aspas. O imperador César Marco Aurélio Antonino Augusto Armênio, pontífice máximo, tribuno da plebe pela 15ª vez, cônsul por 3 vezes, ao concílio da Ásia, saudações. 2. Eu sei que também os deuses se ocupam de que esses não permaneçam ocultos. Efetivamente, eles castigariam muito mais do que vos aos que não queiram adorá-los. 3. A estes estais empurrando para a agitação, uma vez que os confirmais na doutrina que professam, acusando-os de ateus. Para eles seria preferível, assim acusados, parecer que morreram por seu próprio Deus a seguir vivendo. Por isso inclusive estão vencendo, porque entregam suas próprias vidas em vez de obedecer ao que vos pretendeis que façam. 4. Quanto aos terremotos passados e atuais, não será demais recordar-vos que vos sentis acovardados quando chegam, e comparais nossa situação à sua. 5. Eles, efetivamente, têm muito maior confiança em Deus, enquanto que vós, em todo o tempo pareceis estar em completa ignorância, descuidais dos outros deuses e do culto ao imortal. Os cristãos o adoram, e vos os maltratais e perseguis até a morte. 6. Em favor destes já escreveram a nosso diviníssimo Pai muitos governadores das províncias, aos quais respondeu que em nada fossem aqueles molestados, a não ser que fosse evidente que empreendiam algo contra o poder público de Roma. Também a mim muitos me falaram sobre eles, e também respondi seguindo o parecer de meu pai. 7. Mas se alguém persistir em levar algum deles ao tribunal apenas por ser deles, fique o acusado livre de encargos, ainda que seja evidente que é cristão. Por outro lado, o acusador ficará sujeito a castigo. Publicado em Éfeso, no concílio da Ásia. Fecha aspas. 8. Que assim sucederam as coisas é atestado pelo bispo da igreja de Sardes, Meliton, célebre naquela época, pelo que se percebe na apologia que dirigiu ao imperador Vero em favor de nossa doutrina. 14º, o que se recorda sobre Policarpo, discípulo dos apóstolos. 1. Nos tempos aludidos, e estando Aniceto à cabeça da igreja de Roma, conta Irineu que Policarpo ainda vivia e que veio a Roma para conversar com Aniceto por causa de certa questão acerca do dia da Páscoa. 2. O mesmo escritor nos transmite outro relato acerca de Policarpo, que é necessário acrescentar ao que dele se disse. É o que segue, tomado do livro 3º dos de Irineu contra as heresias. 3. Abre aspas. E também Policarpo não somente foi instruído pelos apóstolos e conviveu com muitos que haviam visto o Senhor, mas também foi instituído bispo da Ásia pelos apóstolos, na igreja de Esmirna. Nós inclusive o vimos em nossa idade juvenil. 4. Já que viveu muitos anos e morreu muito velho, depois de dar glorioso e esplêndido testemunho, sempre ensinou o que havia aprendido dos apóstolos, que é também o que a igreja transmite e o único que é verdade. 5. Disto dão testemunho todas as igrejas da Ásia e os que até hoje sucederam a Policarpo, que é um testemunho da verdade muito mais digno de fé e muito mais seguro que Valentim, que Marcião e que o resto, de juízo corrompido. E estando de passagem por Roma nos tempos de Aniceto, reconduziu muitos dos hereges acima mencionados à Igreja de Deus, pregando-lhes que única e exclusivamente havia recebido dos apóstolos esta verdade, o que transmite a Igreja. 6. E há quem o tenham ouvido dizer que João, o discípulo do Senhor, indo banhar-se em Éfeso e tendo visto Cerinto nos banhos, saltou para fora das termas sem ter se banhado e disse: fujamos, não ocorra que também as termas venham abaixo por estar dentro Cerinto, o inimigo da verdade. 7.
E o mesmo Policarpo, quando uma vez iam se encontrar-lhe, lhe disse: Reconhece-nos. Respondeu-lhe: Reconheço-te. Reconheço o primogênito de Satanás. Era tal a cautela que tinham os apóstolos e seus discípulos para não comunicar-se sequer por palavra com nenhum falsificador da verdade, que o próprio Paulo disse ao herege, depois de primeira e segunda advertência: rechaça-o, pois sabes que este está perdido e peca, condenando a si mesmo. Fecha aspas. 8. Abre aspas. Há também uma carta de Policarpo, escrita aos Filipenses, importantíssima, pela qual podem conhecer a índole de sua fé e sua mensagem da verdade àqueles que o queiram e que se preocupam com sua própria salvação. Fecha aspas. 9. Isto disse Irineu. Quanto a Policarpo, na mencionada carta sua aos Filipenses, conservada até o presente, faz uso de alguns testemunhos tomados da primeira carta de Pedro. 10. A Antonino, o chamado Pio, depois de cumpridos seus 22 anos de governo, sucedeu seu filho Marco Aurélio Vero, também chamado Antonino, junto com seu irmão Lúcio. 15º de como, nos tempos de Vero, Policarpo sofreu o martírio junto com outros da cidade de Esmirna. 1. Neste tempo morreu o mártir Policarpo, quando enormes perseguições estavam perturbando a Ásia. Creio ser muito necessário incluir na narrativa da presente história o relato de seu fim, ainda conservado por escrito. 2. A carta está escrita em nome da igreja que ele governava, para as igrejas de todo lugar, e declara o que se refere a ele nos seguintes termos. 3. Abre aspas. A igreja de Deus que peregrina em Esmirna, a igreja de Deus que reside como forasteira em Filomelo, e a todas as comunidades da Santa Igreja Católica, forasteiras em todo lugar. A misericórdia, a paz e o amor de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo se multipliquem. Nós vos escrevemos, irmãos, o que se refere aos que sofreram martírio e ao bem-aventurado Policarpo, que com seu martírio, como se houvesse posto seu selo, fez cessar a perseguição. Fecha aspas. 4. Em continuação, e antes de referir-se a Policarpo, narram o referente aos mártires e descrevem a constância que mostraram ante os tormentos, pois contam que foram motivo de assombro para os que formavam um círculo em torno deles e os contemplavam, ora dilacerados por açoites até o mais profundo de suas veias e artérias, de forma que podiam observar os órgãos de seus corpos, suas entranhas e seus membros, ora a outros, estendidos sobre conchas marinhas e pontas afiadas, e entregues por fim como pasto às feras, depois de ter passado por castigos e tormentos de toda espécie. 5. E contam que distinguiu-se especialmente o nobilíssimo Germânico, que com a ajuda da graça divina sobrepôs-se à covardia natural ante a morte do corpo. O procônsul queria persuadi-lo e alegava como pretexto sua idade, e suplicava-lhe que, já que estava na flor da juventude, tivesse compaixão de si mesmo. Mas ele não vacilou, mas valentemente atraiu para si as feras, quase forçando-as e atiçando-as, para poder afastar-se mais rapidamente da vida injusta e criminosa daqueles. 6. Ante a gloriosa morte deste homem, a multidão toda pasmou-se vendo a valentia do mártir divino e a virtude de toda a linhagem dos cristãos, e todos a uma voz começaram a gritar: morram os ateus! Que se busque Policarpo. 7. Tendo-se criado com a gritaria uma grande confusão, certo homem da Frigia, chamado Quinto, recentemente chegado da Frigia, ao ver as feras e tudo o mais que o ameaçava, sentiu enfraquecer-se a alma presa do medo e terminou por abandonar sua salvação. 8. Mas o relato do escrito acima demonstra que este homem lançou-se ante o tribunal de forma demasiado precipitada e sem a devida cautela. Assim, pois, uma vez preso, proporcionou a todos um exemplo manifesto de que não é lícito arriscar-se em tais empresas temerária e incautamente.
Assim terminava o que se referia a estes homens. 9. Quanto ao admirável Policarpo, quando ouviu estas coisas não se perturbou, seguiu observando firme e imutável seus costumes e queria permanecer ali, na cidade. Mas persuadido pelas súplicas dos que o rodeavam e pelos que o exortavam a afastar-se secretamente, retirou-se a uma propriedade não muito distante da cidade, e ali passava seu tempo em companhia de uns poucos, não fazendo outra coisa, noite e dia, que perseverar na oração ao Senhor. Nela pedia e suplicava pela paz, pedindo-a para as igrejas de todo o universo, o que aliás sempre fora costume seu. 10. E foi enquanto orava, numa visão que teve à noite 3 dias antes de sua prisão, quando viu que o travesseiro de sua cabeceira se consumia completamente abrasado pelo fogo. Despertado pelo fato, logo interpretou para os presentes o ocorrido, quase adivinhando o futuro, e anunciou claramente aos circunstantes que ele haveria de morrer por Cristo no fogo. 11. Assim pois, quando os que o procuravam com toda presteza já se achavam próximos, disse que ele se mudou para outro sítio, forçado novamente pela disposição e o amor dos irmãos, e ali apareceram pouco depois os perseguidores, que detiveram 2 criados. Submeteram um deles a torturas, e assim chegaram ao paradeiro de Policarpo. 12. Como chegaram a uma hora tardia, encontraram-no deitado num cômodo do piso superior, de onde era possível passar para outra casa. Mas ele não quis fazê-lo e disse: cumpra-se a vontade de Deus. 13. Efetivamente, quando soube que estavam ali, como diz o relato, desceu e pôs-se a conversar com eles, com o rosto radiante e cheio de suavidade, de forma que aqueles que antes não o conheciam acreditavam estar vendo um prodígio, ao considerar sua avançada idade e seu porte venerável e firme, e se admiravam de tanto esforço para prender um ancião. 14. Mas ele, sem tardar, manda que lhes ponham à mesa. Logo convida-os a participar de abundante jantar e pede-lhes apenas 1 hora para orar tranquilo. Como eles o permitiram, levantou-se e pôs-se a orar, cheio da graça de Deus. Os presentes estavam assombrados ouvindo-o rezar, e muitos deles arrependeram-se já de que tivesse que ser executado um ancião tão venerável e digno de Deus. 15. Depois do que foi dito, o escrito que trata dele continua a narrativa literalmente como segue. Abre aspas. Quando terminou sua oração, depois de fazer memória de todos com quem havia tratado em sua vida, pequenos e grandes, ilustres e plebeus, e de toda a Igreja Católica espalhada por toda a terra habitada, quando chegou a hora de partir, sentaram-no no lombo de um asno e conduziram-no à cidade. Era dia de grande sábado. Foram ao encontro do Irenarca Herodes e seu pai, Nicetas, fizeram-no subir em seu carro, sentaram-no a seu lado e trataram de persuadi-lo dizendo: mas que há de mal em dizer, César é o Senhor, e em sacrificar, e com isto salvar a vida. Fecha aspas. 16. Policarpo a princípio não respondia, mas como insistissem, disse: não tenho intenção de fazer o que me aconselhais. Como não conseguiram seu intento, começaram a dizer-lhe palavras terríveis e fizeram-no descer a toda pressa, tanto que ao descer do carro arranhou a perna. Mas ele, sem virar-se, como se nada tivesse lhe acontecido, pôs-se animadamente a caminhar com pressa, conduzido ao estádio. 17. Era tal o ruído no estádio, que muitos não podiam ouvir. Entrando Policarpo no estádio, sobreveio uma voz do céu: sê forte, Policarpo, e porta-te como homem. Ninguém viu quem falou, mas muitos dos nossos ouviram a voz. 18. Quando conduziam armou-se grande tumulto por parte dos que perceberam que haviam prendido Policarpo. Logo, quando se aproximou, perguntou-lhe o procônsul se ele era Policarpo.
Tendo ele confessado, aquele tentou persuadi-lo a que renegasse, dizendo: tenha consideração a sua idade, e outras coisas parecidas a estas, como tem costume de dizer. Jura pelo gênio do César. Muda de pensar. Diga: morram os ateus. 19. Mas Policarpo olhou com rosto severo a toda a turba que se encontrava no estádio, agitou para ele sua mão e, entre soluços e levantando a vista ao céu, disse: morram os ateus. 20. Mas quando o governador lhe pediu e disse: jura e te soltarei, maldiz a Cristo, Policarpo disse: 86 anos venho servindo e nenhum mal me fez. Como posso blasfemar contra meu rei, que me salvou? 21. Como o procônsul insistisse novamente e dissesse: jura pela sorte do César, Policarpo respondeu: se abrigas a vã pretensão de que eu jure pelo gênio do César, como dizes, fingindo que ignoras quem sou eu, com franqueza, escuta: sou cristão. Mas se é que queres aprender a doutrina do cristianismo, dá-me um dia e escuta. 22. Disse o procônsul: convence ao povo. Policarpo replicou: a te considero digno do meu discurso, pois nos é ensinado render as honras devidas às autoridades e potestades estabelecidas por Deus, enquanto não seja em detrimento nosso. Mas a esses não os considero dignos de que me defenda perante eles. 23. E o procônsul disse: tenho feras. A elas te lançarei se não mudas tua posição. Mas ele respondeu: chamas, porque para nós não é possível mudar de posição se é do melhor para o pior. O bom é mudar do mal para o justo. 24. Insistiu o procônsul: como não te arrependes, farei com que o fogo te dome se desprezas as feras. Policarpo disse: ameaças com um fogo que arde algum tempo, mas depois de um pouco se apaga. E ignoras o fogo do juízo futuro e do castigo eterno, reservado aos ímpios. Mas, porque tardas, traga o que quiseres. 25. Enquanto dizia isto e muitas outras coisas mais, enchia-se de valor e de alegria, e seu rosto transbordava de graça, ao ponto de que não somente não caiu em confusão pelas coisas que lhe diziam, mas pelo contrário, foi o procônsul que ficou fora de si e chamou o arauto para que no meio do estádio apregoasse 3 vezes. Policarpo confessou que é cristão. 26. Quando o arauto disse isso, toda a turba de gentios e de judeus que habitavam Esmirna se pôs a gritar com ânimo exaltado e grande vozerio: este é um mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses, o que ensinou a muitos a não sacrificar e a não adorar. 27. Enquanto diziam isto, gritavam mais e mais, e pediam ao asiarca Felipe que lançasse um leão contra Policarpo. Disse ele que não podia, por estar terminado o combate de feras. Então acharam por bem gritar juntos que Policarpo fosse queimado vivo. 28. E devia cumprir-se a visão que teve de seu travesseiro quando, enquanto orava, viu que se consumia abrasado, e voltando-se para os fiéis que estavam com ele, disse-lhes em tom profético: devo ser queimado vivo. 29. Isto se fez mais depressa do que foi dito. A turba arrancou das oficinas e dos banhos a madeira e lenha miúda. Os mais entusiásticos em colaborar com a tarefa foram, como de costume, os judeus. 30. Quando a fogueira estava pronta, Policarpo despojou-se de todas as suas roupas e, descingindo-se, tratou de soltar também seu calçado, coisa que antes não fazia, pois cada fiel sempre se esforçava para ser o primeiro a tocar sua pele, porque a todo momento, antes mesmo de ter os cabelos brancos, havia sido honrado por causa de sua santa vida. 31. Em seguida foram colocando à sua volta os instrumentos preparados para a fogueira, mas quando já iam pregá-lo, disse-lhes: deixai-me assim, pois quem me dá a esperar com pés firmes o fogo, me dará também, sem que seja necessária a segurança de vossos pregos, ou manter-me firme na fogueira. E não o pregaram, mas amarraram-no. 32.
com as mãos às costas e amarrado como um carneiro escolhido que é tirado de um grande rebanho como holocausto aceitável a Deus Todo-Poderoso, disse. 33. Pai de teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por quem recebemos o conhecimento acerca de ti, Deus dos anjos, das potestades, de toda a criação e de toda a raça dos justos que vivem em tua presença. Bendigo-te porque me julgaste digno deste dia e desta hora, para ter parte, entre o número dos mártires, no cálice de teu Cristo para a ressurreição na vida eterna, tanto da alma como do corpo, na integridade do Espírito Santo. 34. Oxalá seja eu recebido em tua presença hoje, com eles, em sacrifício pio e aceitável. Segundo preparaste de antemão, como de antemão manifestaste e o cumpriste, ó Deus sem mentira e verdadeiro. 35. Por esta razão, e por todas as coisas, te louvo, te bendigo, te glorifico, por meio do eterno e sumo sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja a glória a ti, com ele no Espírito Santo, agora e nos séculos vindouros. Amém. 36. Quando pronunciou o amém e terminou sua oração, os encarregados do fogo acenderam-no, mas, fazendo-se uma grande chama, vimos um prodígio, aqueles aos quais foi dado vê-lo e que fomos conservados para anunciar aos demais o ocorrido. 37. Ocorreu que o fogo, formando uma espécie de abóbada, como a vela de um navio enchida pelo vento, protegeu o corpo do mártir como uma muralha em torno. E ele estava no meio, não como carne queimada, mas como ouro e prata candentes no forno. E nós, em verdade, sentíamos uma fragrância tal como exalada pelo incenso ou por qualquer outro aroma precioso. 38. Ao fim, vendo aqueles ímpios que o corpo não podia ser consumido pelo fogo, ordenaram ao confector que se aproximasse e cravasse nele sua espada. 39. Feito isto, brotou um caudal de sangue tão grande que apagou o fogo e deixou assombrada a multidão que via a grande diferença entre os infiéis e os eleitos. Um destes foi este homem, admirável em demasia, mestre apostólico e profético de nossos dias, bispo que foi da Igreja Católica de Esmirna. Efetivamente, toda palavra que saiu de sua boca se cumpriu e se cumprirá. 40. Mas o rival invejoso maligno, adversário da raça dos justos, ao ver a grandeza de seu martírio e a vida irrepreensível que havia levado desde o princípio e que já estava coroado com a coroa da integridade e já tinha alcançado um prêmio indiscutível, dispôs as coisas de tal maneira que nós não recolhemos seu corpo, mesmo sendo muitos os que desejavam fazê-lo e ter parte em seus santos despojos. 41. Alguns, pois, sugeriram a Nicetas, pai de Herodes e irmão de Alce, solicitar do governador que não entregasse o corpo do mártir. Não ocorra aqui, disse, deixando-o crucificado, comecem a render culto a este. E diziam isto por sugestão e por pressão dos judeus, que também vigiavam quando nós íamos recolhê-lo da fogueira. Pois ignoram que nós jamais poderemos abandonar a Cristo, que padeceu pela salvação de todos os que no mundo inteiro se salvam, nem render culto a nenhum outro. 42. Porque a este adoramos por ser filho de Deus. Aos mártires, por outro lado, amamos justamente porque são discípulos e imitadores do Senhor, por causa de sua insuperável benevolência para com seu próprio Rei e Mestre. Oxalá também nós fôssemos partícipes de sua sorte seus condiscípulos. 43. Vendo, pois, o centurião a insistência dos judeus, pôs o corpo no meio, como de costume, e queimou. E assim nós logo retiramos seus ossos, mais estimáveis que as pedras preciosas, e mais dourados do que o ouro, e os guardamos em lugar conveniente. 44. Ali, reunidos enquanto nos seja possível, jubilosos e alegres, o Senhor nos concederá celebrar o aniversário de seu martírio, para a memória dos que lutaram e para exercício e preparação dos que terão que lutar. 45.
Este foi o final do bem-aventurado Policarpo. Ainda que sejam 12 o número dos martirizados em Esmirna, junto com os de Filadélfia, ele é o único de quem todos mais se recordam, ao ponto de que inclusive os pagãos estão falando dele em todas as partes. Fecha aspas. 46. Deste final fez-se digno o admirável e apostólico Policarpo, cujo relato foi exposto pelos irmãos da igreja de Esmirna na carta deles que citamos. Neste mesmo escrito que trata dele estão juntos outros martírios que tiveram lugar na mesma Esmirna na mesma época que o martírio de Policarpo. Com eles pereceu também, entregue às chamas, Metrodoro, que se acredita que fosse presbítero da seita de Marcião. 47. Mas o mártir mais famoso dos de então foi Piônio. Suas sucessivas confissões, sua liberdade de expressão, suas apologias da fé em presença do povo e das autoridades, seus discursos didáticos ao povo e ainda sua amável acolhida aos que haviam sucumbido na prova da perseguição, assim como as exortações que, estando no cárcere, dirigia aos irmãos que a ele acudiam, e também os tormentos que depois sofreu, os suplícios que se juntaram, seu encravamento, sua integridade na fogueira e, depois de todas estas maravilhas, sua morte. Tudo isto está contido de maneira muito completa no escrito que dele trata. A ele remetemos quem se interessar. Acha-se incluído entre os martírios dos antigos, por nós recompilados. 48. Conservam-se também as atas de outros mártires que foram martirizados em Pérgamo, cidade da Ásia, Carpo, Papilo e uma mulher, Agatonice, que acabaram gloriosamente depois de muitas ilustres confissões. 16 de como Justino o filósofo, sendo de avançada idade, sofreu martírio pela doutrina de Cristo na cidade de Roma. 1. Por este mesmo tempo, Justino, mencionado há pouco, depois de dedicar aos supracitados imperadores seu segundo livro em defesa de nossas doutrinas, foi adornado com o sagrado martírio. O responsável pela conspiração foi o filósofo Crescente, homem que se esforçava em levar uma vida e uma conduta bem adequadas ao cognome de cínico, pois Justino havia repreendido muitas vezes em presença de seus ouvintes. Justino, com seu martírio acabou cingindo o prêmio da vitória da verdade da qual era embaixador. 2. Também isto foi previsto por ele mesmo, consumado filósofo que era, na mencionada apologia, e tão claramente como de fato haveria de suceder-lhe. Estes são seus termos. 3. Abre aspas. E eu mesmo espero ser vítima da conspiração de algum dos nomeados e ser agrilhoado ao cepor. Talvez por obra de Crescente, o amigo, não da sabedoria, mas da ruidosa jactância, já que não é justo chamar de filósofo um homem que em público atesta o que ignora, como quando diz que os cristãos são ateus e ímpios, fazendo assim para graça e gosto do vulgo extraviado no erro. 4. Porque, se é que nos ataca sem ter lido os ensinamentos de Cristo, é dos mais malvados e muito pior do que os ignorantes, os quais muitas vezes evitam conversar e atestar falsamente sobre o que ignoram. E se é que os leu sem entender a grandeza que há neles, ou se os entendeu, mas faz assim para não ser suspeito de ser cristão, então é muito mais ignóbil e malvado, escravo de uma opinião, ignorante e irracional, e do medo. 5. Porque quero que saibais que, havendo-lhe já proposto e feito perguntas deste gênero, dei-me conta e o convenci de que verdadeiramente não sabe nada. E como prova de que digo a verdade, se é que não vos remeteram os informes da discussão, estou disposto a fazer novamente as perguntas inclusive em vossa presença, tarefa que também seria digna de um imperador. 6. Mas se já vos são conhecidas minhas perguntas e as respostas daquele, tereis visto bem claramente que nada sabe de nossas coisas.
ou se o sabe, mas não se atreve a dizê-lo por causa dos ouvintes. Como disse antes, não mostra ser um homem amante do saber, mas amante da opinião e depreciador da sentença de Sócrates, digníssima de todo apreço. Fecha aspas. 7. Isto diz Justino. Segundo sua previsão, morreu vítima das maquinações de Crescente. Taciano, varão que em seus primeiros tempos professou as ciências helênicas, nas quais alcançou não pequena fama, e deixou em seus escritos muitos monumentos de seu engenho, narra em seu discurso aos gregos como segue, abre aspas. E o admirável Justino exclamou com toda a justiça que os supracitados pareciam bandidos. Fecha aspas. 8. Depois de acrescentar algumas coisas sobre os filósofos, continua dizendo que segue, abre aspas. Crescente, pois, o que se alinhou na grande cidade, a todos suplantava como pederasta e estava inteiramente entregue ao amor do dinheiro. 9. Quem aconselhava a desprezar a morte, ele mesmo temia a morte de tal maneira que arranjou para precipitar Justino na morte, como num grande mal, porque este, pregando a verdade, havia provado que os filósofos eram uns glutões e embusteiros. Fecha aspas. Esta foi a causa do martírio de Justino. 17º dos mártires mencionados por Justino em sua própria obra. 1. O mesmo autor, antes de seu próprio combate, menciona em sua primeira apologia a outros mártires anteriores a ele. Também este relato é útil para nosso intento. 2. Escreve assim, abre aspas. Uma mulher vivia com seu dissoluto marido, e ela mesma havia se dado anteriormente à vida dissoluta. Mas, depois que conheceu os ensinamentos de Cristo, aprendeu a conter-se e tratava de persuadir seu marido a tornar-se casto também, apresentando os ensinamentos e anunciando-lhe o castigo que no fogo eterno terão os que não vivem castamente e conforme a reta razão. 3. Mas ele perseverava na mesma devassidão e com suas obras seguia afastando-se de sua esposa, pois a mulher, considerando ímpio seguir compartilhando o leito com o homem que buscava recursos de prazer por todos os meios, contra a lei da natureza e contra a justiça, quis divorciar-se. 4. E como os seus lhe suplicaram e a aconselharam que aguardasse ainda, com a esperança de que o homem pudesse um dia mudar, fazendo uma violência contra si mesma, esperou. 5. Mas depois que seu marido foi para Alexandria e ela teve notícia de que ali fazia coisas piores, para evitar compartilhar com ele as injustiças e impiedades permanecendo no matrimônio e compartilhando a mesa e o leito, deu-lhe o que entre vós se chama repúdio e se separou. 6. Mas o bom de seu marido, quis deveria alegrar-se de que sua mulher, antes entregue à vida fácil com criados e diaristas, desfrutando de bebedeiras e todo tipo de maldades, não somente havia cessado com todas estas práticas, mas que também queria que ele deixasse de fazer o mesmo, porque havia se separado sem que ele o quisesse, vai e a acusa de ser cristã. 7. E ela apresentou a ti, imperador, um libelo em que pedia, em primeiro lugar, que lhe fosse permitido dispor de seus bens, e depois, quando seus assuntos estivessem arranjados, apresentar sua defesa frente à acusação. E tu permitiste. 8. Mas seu ex-marido, não podendo então dizer nada contra ela, voltou-se contra um tal Ptolomeu, a quem Urbício havia imposto um castigo, porque havia sido mestre daquela nas doutrinas cristãs. Procedeu da seguinte maneira. 9. Ao centurião que havia aprisionado Ptolomeu, e que era seu amigo, persuadiu a que se apoderasse de Ptolomeu e lhe dirigisse esta única pergunta, se era cristão. E Ptolomeu, que amava a verdade e não tinha o caráter embusteiro nem mentiroso, confessou que era cristão. O centurião fez com que o acorrentassem, e durante muito tempo o submeteu a castigo no cárcere. 10.
E quando por último Ptolomeu foi conduzido à presença de Urbício, também lhe perguntaram unicamente isto, se era cristão. E novamente, consciente do bem que havia recebido por meio da doutrina de Cristo, confessou a escola da divina virtude. 11. Porque quem nega algo, o que quer que seja, ou nega porque o condena, ou rejeita a confissão porque considera a si mesmo indigno e alheio a isto. Nenhum destes casos enquadra o verdadeiro cristão. 12. E quando Urbício mandou que o levassem à execução, um tal Lúcio, que também era cristão, vendo que a sentença era dada tão contra a razão, disse dirigindo-se a Urbício: qual é a causa de que tenhas condenado este homem sem haver provado que seja um adúltero, um fornicador, um homicida, um ladrão, sem que, em uma palavra, tenha cometido injustiça, mas somente porque confessou levar o nome de cristão? Tu, Urbício, não julgas como corresponde ao imperador Pio, nem ao filósofo que é um filho do César, nem tampouco ao Senado Sagrado. 13. E Urbício, sem nada responder, disse dirigindo-se também a Lúcio: parece-me que também tu és cristão. E como Lúcio respondeu: assim é, mandou que também a este levassem à execução. Lúcio declarou que estava agradecido, pois, acrescentava, afastava-se de uns amos tão malvados e ia para Deus, seu bom pai e rei. E a um terceiro que se apresentou foi infligida a mesma pena. Fecha aspas. A isto Justino acrescentou, com razão e logicamente, as palavras que já citamos mais acima. Abre aspas. E eu mesmo espero ser vítima da conspiração de algum dos nomeados, etc. Fecha aspas. 18º Que tratados de Justino chegaram a nós. 1. Justino deixou-nos um grande número de obras, extremamente úteis, testemunho de uma inteligência cultivada e empenhada nas coisas divinas. A elas remetemos os estudiosos, depois de assinalar propriamente as que chegaram a nosso conhecimento. 2. Dele há primeiramente um tratado dirigido a Antonino, o chamado Pio, e a seus filhos, assim como ao Senado romano, em favor de nossas doutrinas. E outro que contém uma segunda apologia em defesa de nossa fé, que dirigiu ao sucessor e homônimo do citado imperador Antonino Vero, cuja época estamos registrando até o presente. 3. Há também esta obra, o Discurso aos Gregos, na qual, depois de estender-se largamente sobre os problemas apresentados a nós e aos filósofos gregos, discorre sobre a natureza dos demônios. Mas não é urgente citá-lo aqui. 4. Também chegou a nós outra obra sua contra os gregos, que intitulou Refutação, e além destas, outra sobre a monarquia de Deus, que compôs com elementos recolhidos não somente de nossas escrituras, mas também dos livros dos gregos. 5. Escreveu ainda um intitulado Psaltes e outro, de uso escolar, sobre a alma, no qual propõe diversas questões sobre o problema que discute, e lista as opiniões dos filósofos gregos, prometendo contradizê-las e expor a sua própria em outro escrito. 6. Compôs também um diálogo contra os judeus, diálogo que sustentou na cidade de Éfeso com Trífon, o mais ilustre dos hebreus de então. Nele explica de que modo a graça divina o levou à doutrina da fé, com que empenho inicialmente se inclinava para as ciências filosóficas e que entusiasmo havia depositado na busca da verdade. 7. Na mesma obra diz dos judeus que eles foram os que prepararam uma conspiração contra a doutrina de Cristo e expõe este pensamento dirigindo-se a Trífon. Abre aspas. Não somente não vos haveis arrependido do mal que fizestes, mas até, tendo escolhido então alguns homens especialmente aptos, os enviastes desde Jerusalém a toda a terra, dizendo que havia aparecido um seitateia de cristãos e enumerando as mesmas calúnias que todos os que nos desconhecem repetem contra nós, de modo que não somente sois culpados de vossa própria injustiça, mas também, simplesmente, da de todos os demais homens.
Fecha aspas. 8. Escreve também que inclusive até seu tempo seguiam brilhando os carismas proféticos na igreja, e menciona o Apocalipse de João, dizendo claramente que é do apóstolo. E cita igualmente alguns ditos de profetas, provando a Trífon que os judeus os eliminaram da escritura. Conhecem-se ainda outros numerosos trabalhos seus, conservados entre muitos irmãos. 9. E assim é que inclusive aos antigos pareceram do maior interesse os tratados de Justino, tanto que Irineu cita suas palavras. Efetivamente, no livro 4 contra as heresias diz textualmente, abre aspas. E muito bem disse Justino, em sua obra contra a Marcião, que não poderia crer nem no próprio Senhor, se este lhe anunciasse outro Deus diferente do Demiurgo. Fecha aspas. E no livro V da mesma obra com estas palavras, abre aspas. E muito bem disse Justino que, antes da vinda do Senhor, nunca Satanás se atreveu a blasfemar contra Deus, como se ainda não soubesse de sua condenação. Fecha aspas. 10. Isto era obrigação dizer para animar os estudiosos a um trato aplicado e solícito para com as obras deste autor. Tais eram as notícias que a ele se referem. 19. Quem esteve frente a frente das igrejas de Roma e de Alexandria sob o reinado de Vero. 1. Havia avançado já até seu 8º ano o reinado mencionado, quando Sotério sucedeu a Aniceto no episcopado da igreja de Roma, tendo este passado nele 11 anos completos. O da igreja de Alexandria, depois de presidida por Seládio durante 14 anos, passou a seu sucessor, Agripino. 20. Quem esteve à frente da igreja de Antioquia. 1. Na igreja de Antioquia conhecia-se como o 6º sucessor dos apóstolos a Teófilo. O 4º havia sido Cornélio, instituído sobre ela depois de Heron. E depois de Cornélio, em 5º lugar Eros havia recebido em sucessão o episcopado. 21º. Dos escritores eclesiásticos que brilharam naquele tempo. 1. Por estes tempos florescia na igreja Egesipo, a quem já conhecemos pelo que foi dito anteriormente. Também Dionísio, bispo de Corinto, e Pinito, bispo por sua vez dos fiéis de Creta. E além destes, Felipe, Apolinário, Meliton Busano, Modesto e, sobre todos, Irineu. Deles chegou até nós por escrito a ortodoxia da santa fé da tradição apostólica. 22º. De Egesipo e dos que ele menciona. 1. Assim é, pois, que Egesipo deixou-nos um monumento completíssimo de seu próprio pensamento nos 5 livros de memórias que chegaram a nós. Neles mostra como, realizando uma viagem a Roma, esteve em contato com muitos bispos e como de todos eles recebeu uma mesma doutrina. Será bom escutá-lo, depois que disse algumas coisas sobre a carta de Clemente aos Coríntios, acrescentar o seguinte. 2. Abre aspas. E a igreja dos Coríntios permaneceu na reta doutrina até que Primo foi bispo de Corinto. Quando eu navegava para Roma, convivi com os coríntios e com eles passei muitos dias, durante os quais me reconfortei com sua reta doutrina. 3. E chegado a Roma, fiz-me uma sucessão até Aniceto, cujo diácono era Eleutério. A Aniceto sucedeu Sotério, e a este, Eleutério. Em cada sucessão e em cada cidade as coisas estão tal como pregam a lei, os profetas e o Senhor. Fecha aspas. 4. O mesmo escritor nos explica o início das heresias de seu tempo nestes termos. Abre aspas. E depois que Tiago o justo sofreu o martírio, o mesmo que o Senhor e pela mesma razão, seu primo Simeão, o filho de Clopas, foi constituído bispo. Todos o haviam proposto, por ser o outro primo do Senhor. Por esta causa chamavam virgem a igreja, pois ainda não havia se corrompido com vãs tradições. Fecha aspas. 5. Abre aspas.
Mas foi Tebutis, por não ter sido nomeado bispo, que começou a corrompê-la, partindo das 7 seitas que havia no povo, das quais também ele formava parte. Delas saíram Simão, daí os Simonianos, Cleóbio, donde saíram os Cleobinos, Dosídio, donde os Dositanos, Górteo, de onde os Goratenos, e os Masboteus. Destes procederam os Menandristas, os Marcianistas, os Carpocratianos, os Valentinianos, os Basilidianos e os Saturnilianos. Cada um destes introduziu sua própria opinião por caminhos próprios e diferentes. 6. Deles saíram pseudocristos, pseudoprofetas e pseudoapóstolos, que despedaçaram a unidade da Igreja com suas doutrinas corruptoras contra Deus e contra seu Cristo. Fecha aspas. 7. O mesmo autor descreve ainda inclusive as seitas que houve em outro tempo entre os judeus, dizendo, abre aspas, existiam diferentes opiniões na circuncisão, entre os filhos dos israelitas, contra a tribo de Judá e contra o Cristo, a saber, essênios, galileus, hemerobatistas, masboteus, samaritanos, saduceus e fariseus. Fecha aspas. 8. Escreveu também muitas outras coisas, das quais fizemos menção anteriormente, em parte, ao dispor as narrativas conforme as circunstâncias. Põe algumas coisas tomadas do Evangelho dos Hebreus e do Siríaco, e em particular tomadas da língua hebraica, mostrando assim que se fez crente sendo hebreu. E não apenas isto, mas também menciona outras coisas procedentes de uma tradição judia não escrita. 9. Mas não somente ele, pois também Irineu e todo o coro dos antigos chamavam os provérbios de Salomão sabedoria toda virtuosa. E ao decidir sobre os livros chamados apócrifos, conta que alguns deles foram fabricados em seu tempo por alguns hereges. Mas já é hora de passar a outro. 23º. De Dionísio, bispo de Corinto, e das cartas que escreveu. 1. Sobre Dionísio, o primeiro que temos a dizer é que foi-lhe confiado o trono do episcopado da Igreja de Corinto, e também que suas atividades divinas influenciaram abundantemente não apenas os que estavam sujeitos a ele, mas também os de outros países, sendo utilíssimo a todos com suas cartas católicas que compunha para as igrejas. 2. Uma delas, aos lacedemônios, é uma catequese de ortodoxia e exorta a paz e a união. Outra, aos atenienses, é uma chamada à fé e a uma conduta conforme o Evangelho. Aos que se descuidam desta, repreende-os por estarem a ponto de apostatar da doutrina, precisamente desde que seu presidente, Públio, sofreu martírio nas perseguições de então. 3. Menciona que Codrato foi nomeado seu bispo depois do martírio de Públio, e atesta ainda que, graças a seu zelo, voltaram eles a se unir e reavivaram sua fé. Em continuação mostra que Dionísio o Areopagita, depois de convertido à fé por Paulo, segundo exposto nos Atos, foi o primeiro a quem se confiou o episcopado da Igreja de Atenas. 4. Existe outra carta sua aos fiéis de Nicomédia, na qual combate a heresia de Marcião e compara-a com a regra da verdade. 5. E quando escreve à igreja que peregrina em Gortina, em vez de as outras igrejas de Creta, felicita seu bispo Felipe, porque a igreja que tem a seu cargo deu testemunho com suas numerosíssimas virtudes, e adverte-os de que se guardem da perversão dos hereges. 6. E escrevendo à igreja que peregrina em Amastris, em vez das do Ponto, recorda que Baquílides e Eupisto haviam-no animado a escrever, apresenta algumas interpretações das divinas escrituras e dá a seu bispo o nome de Palmas. Sobre o matrimônio e a continência dirige-lhes não poucas exortações e ordena-lhes acolher aos que se convertem de qualquer queda, seja devida à negligência, seja a erro herético. 7.
Entre estas cartas, acha-se catalogada outra, aos dignosos, na qual exorta Pinito, bispo daquela igreja, a não impor aos irmãos obrigatoriamente o pesado fardo da continência, mas antes a ter consideração com a fraqueza dos demais. 8. Respondendo a esta carta, Pinito rende admiração e aprova Dionísio. Mesmo assim, exorta-o por sua vez a que reparta um alimento mais sólido e sustente o povo a ele confiado com escritos mais perfeitos, para que ao final, depois de haver passado todo o tempo em palavras semelhantes ao leite, não venham a envelhecer, sem dar-se conta, em uma conduta pueril. Por esta carta fica manifesta, como numa imagem acabada, a ortodoxia de Pinito quanto à fé, sua preocupação pelo proveito dos ouvintes, sua eloquência e sua compreensão das coisas de Deus. 9. Existe ainda outra carta de Dionísio, aos romanos, dirigida ao bispo de então, Sotero. Nada melhor do que citar dela as frases em que o autor aprova o costume romano, observado até a perseguição de nossos dias, quando escreve: 10. Abre aspas. Porque desde o princípio tendes este costume, o de fazer o bem de muitas maneiras a todos os irmãos, e enviar provisões por cada cidade a muitas igrejas. Remediais assim a pobreza dos necessitados e, com as provisões que desde o princípio estáis enviando, atendeis aos irmãos que se encontram nas minas, conservando assim, como romanos que sois, um costume romano transmitido de pais a filhos, costume que vosso bem-aventurado bispo Sotero não somente manteve, mas até melhorou, ministrando por um lado socorros abundantes para enviar aos santos, e por outro, como pai que ama eternamente os seus, consolando com afortunadas palavras os irmãos que chegam a ele. Fecha aspas. 11. Na mesma carta menciona também a de Clemente aos Coríntios, mostrando que se vinha fazendo a leitura da mesma na igreja desde tempos atrás por antigo costume. Diz assim, abre aspas. Hoje, pois, celebramos o dia santo do Senhor e lemos vossa carta. Continuaremos lendo-a de vez em quando para admoestação nossa, tanto quanto a primeira que nos foi escrita por meio de Clemente. Fecha aspas. 12. E o mesmo, falando ainda de suas próprias cartas, que haviam sido falsificadas, diz o seguinte, abre aspas. Eu escrevi efetivamente algumas cartas depois que alguns irmãos pediram que as escrevesse. Mas estes apóstolos do diabo encheram-nas de joio, suprimindo umas coisas e acrescentando outras. Sobre eles pesa o ai de vós. Na verdade, não se deve estranhar que alguns também tenham se lançado sobre as Escrituras do Senhor, para falsificá-las, quando conspiraram até contra as que não são tão importantes. Fecha aspas. 13. E além destas, há ainda outra carta de Dionísio que escreve a Crisófora, irmã cheia de fé. A esta escreve o que lhe corresponde e fornece o alimento espiritual adequado. Isto é o que tange a Dionísio. 24. De Teófilo, bispo de Antioquia. 1. De Teófilo, que já mencionamos como bispo da igreja de Antioquia, possuímos os 3 livros elementares dirigidos a Autólico, e outro que tem por título Contra a heresia de Hermógenes, no qual utiliza testemunhos tirados do Apocalipse de João. Dele possuímos também alguns outros livros de catequese. Nesta época os hereges seguiam com o mesmo empenho corrompendo, como joio, a limpa semente do ensinamento apostólico, e os pastores das igrejas de todo lugar os afugentavam do meio das ovelhas de Cristo como a bestas selvagens e rechaçavam-nos, ora por meio de advertências e exortações dirigidas aos irmãos, ora pondo-os em evidência com perguntas e refutações orais, cara a cara, e também corrigindo suas opiniões com argumentos bem precisos por meio de tratados escritos. Teófilo, assim como outros, lutou contra eles, segundo declara certo tratado seu nada vulgar contra a Marcião, tratado que, junto com outros de que falamos, conserva-se até hoje.
Teófilo foi sucedido por Maximino, sétimo da Igreja de Antioquia a partir dos apóstolos. 25º. De Felipe e de Modesto. 1. Felipe, que pelas palavras de Dionísio conhecemos como bispo da Igreja de Gortina, compôs também um importantíssimo tratado contra Marcião. E o mesmo fizeram Irineu e Modesto. Este, inclusive melhor do que os outros, colocou à vista de todos o erro deste homem, assim como o de muitos, cujas obras se conservam ainda entre numerosos irmãos até hoje. 26º. De Meliton e dos que ele menciona. 1. Neste tempo floresciam também, muito destacados, Meliton, bispo da Igreja de Sardes, e Apolinário, da de Hierápolis. Ambos, cada um em particular, dirigiram ao imperador romano já mencionado daquele tempo vários tratados apologéticos em favor da fé. 2. Deles chegaram até nós as seguintes obras. De Meliton, os 2 livros sobre a Páscoa e o livro sobre a conduta e sobre os profetas, os tratados sobre a Igreja e sobre o domingo, ainda, sobre a fé do homem, sobre a criação e sobre a obediência dos sentidos à fé, além destes, os tratados sobre a alma e o corpo, sobre o batismo e sobre a verdade e sobre a fé e o nascimento de Cristo, um livro sobre sua profecia, e sobre a alma e o corpo, sobre a hospitalidade, a chave e os escritos sobre o diabo e o Apocalipse de João e o livro sobre Deus encarnado, e além de todos estes, um livrinho a Antonino. 3. Começando, pois, o livro sobre a Páscoa, indica o tempo em que o compôs, nestes termos. Abre aspas. Sob o procônsul da Ásia Servílio Paulo, tempo em que Zacarias sofreu martírio, houve em Laodiceia muitas disputas sobre a Páscoa, que caía precisamente naqueles dias, e escreveu-se isto. Fecha aspas. 4. Este tratado é mencionado por Clemente de Alexandria em seu Sobre a Páscoa, que ele mesmo diz ter composto por causa do escrito de Meliton. E no livrinho dirigido ao imperador contra Meliton que, sob este, deram-se contra nós coisas como estas. 5. Abre aspas. Pois isto nunca havia ocorrido. Agora persegue-se a linhagem dos adoradores de Deus, afetados na Ásia por novos éditos. Efetivamente, os desavergonhados sicofantas e amantes do alheio, tomando pé nas prescrições, andam roubando abertamente, e expoliam de dia os que nada fizeram de mal. Fecha aspas. 6. E depois de outras coisas diz, abre aspas. E se isto é feito porque tu mandas, está bem feito, porque nunca um imperador justo poderia querer algo injustamente, e nós suportamos com gosto a honra desta morte. Um só pedido, no entanto, te dirigimos. Que tu mesmo examines primeiro os causadores de tal rivalidade e julgues com justiça se são dignos de morte e de castigo, ou de ficar salvos e tranquilos. Mas se não procedem de ti esta determinação e este novo édito, que nem sequer contra inimigos bárbaros seria conveniente, com maior razão te pedimos que não nos abandones, indiferente a semelhante latrocínio público. Fecha aspas. 7. Ao dito acrescenta ainda isto, abre aspas. Efetivamente, nossa filosofia alcançou sua plena maturidade entre bárbaros, mas havendo se estendido também a teus povos sob o grande império de teu antepassado Augusto, converteu-se sobretudo para teu reinado em um bom augúrio, pois desde então a força dos romanos cresceu em grandeza e esplendor. Dela és tu desejado herdeiro e seguirás sendo com teu filho, se proteges a filosofia que se criou com o império e começou quando Augusto e teus antepassados inclusive a honraram ao par com as outras religiões. 8. A prova maior de que nossa doutrina floresceu para bem junto com o império felizmente iniciado é que, desde o reinado de Augusto nada de mal aconteceu, antes pelo contrário, tudo foi brilhante e glorioso, segundo as preces de todos. 9.
Entre todos, somente Nairo e Domiciano, persuadidos por alguns homens malévolos, quiseram caluniar nossa doutrina, e acontece que deles derivou, por costume irracional, a mentira caluniosa contra tais pessoas. 10. Mas teus pios pais corrigiram a ignorância daqueles, repreendendo por escrito muitas vezes todos que se atreveram a criar novidades sobre os cristãos. Entre eles destaca-se teu avô Adriano, que escreveu a muitas e diferentes pessoas, inclusive ao procônsul Fundano, governador da Ásia. E também teu pai escreveu à cidade sobre não inventar nada acerca de nós, inclusive nos tempos em que tudo administravas junto com ele. Entre esses escritos acham-se os dirigidos aos habitantes de Larisa, aos Tessalonicenses, aos atenienses e a todos os gregos. 11. E quanto a ti, que sobretudo nestes assuntos tens o mesmo parecer e até muito mais humano e filosófico, estamos persuadidos de que porás em efeito o que te pedimos. Fecha aspas. 12. Isto é o que se diz no tratado mencionado. E nos extratos por ele escritos, o mesmo Meliton, ao começar, faz no prólogo um catálogo dos escritos admitidos do Antigo Testamento, catálogo que é necessário enumerar aqui. Escreve assim. 13. Abre aspas. Meliton a seu irmão Onésimo. Saúde. Visto que muitas vezes, valendo-te de teu zelo pela doutrina, tens pedido para ti extratos da lei e dos profetas, sobre o Salvador e toda a nossa fé. Mais ainda, já que quiseste saber dos livros antigos com toda a exatidão quantos são em número e qual é sua ordem, pus minha diligência em fazê-lo, sabendo de teu ardor pela fé e teu afã de saber sobre a doutrina, já que em tua luta pela salvação eterna e em tua ânsia por Deus, preferes isto mais do que tudo. 14. Assim pois, tendo subido ao Oriente e chegado até o lugar em que se proclamou e se realizou, informei-me com exatidão dos livros do Antigo Testamento. Ordenei-os em envios a ti. Seus nomes são 5 de Moisés, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Jesus de Navé, Juízes, Rute, 4 dos Reis, 2 dos Paralipômenos, Salmos de Davi, Provérbios de Salomão, ou também Sabedoria, Eclesiastes, Cantar dos Cantares, Jó, dos Profetas, Isaías, Jeremias, os 12 em um só livro, Daniel, Ezequiel, Esdras. Destes livros tirei os extratos, que dividi em 6 livros. Fecha aspas. E é isto que há de Meliton. 27º. De Apolinário. 1. Sobre Apolinário, por outro lado, ainda que sejam muitas as obras que se conservaram entre muitas pessoas, até nós chegaram as seguintes: o discurso dirigido ao mencionado imperador, 5 livros contra os gregos, 2 sobre a verdade, 2 contra os judeus, e também os que, depois destes, escreveu contra a heresia dos frígios, que não muito depois iniciaria suas inovações, mas que já então começava a despontar, pois Montano, junto com suas falsas profetisas, já andava assentando os princípios do descaminho. 28º. De Musano. 1. E também de Musano, citado em passagens precedentes, conserva-se certo tratado, muito persuasivo, que ele escreveu para alguns irmãos seus que se inclinavam à heresia dos chamados encratitas, que então acabava de nascer e começava a introduzir na vida seu estranho e pernicioso erro. 29º ponto da heresia de Taciano. 1. Uma tradição sustenta que o autor do Descaminho foi Taciano, cujas palavras sobre o admirável Justino citamos há pouco, ao fazer constar que foi discípulo do mártir. E isto é demonstrado por Irineu no primeiro livro de sua obra Contra as Heresias, onde escreve sobre eles a heresia como segue. 2. Abre aspas.
Os chamados encratitas, que procediam de Saturnino e de Marcião, proclamavam a abstenção do matrimônio, rechaçando assim a primitiva criação de Deus e condenado indiretamente aquele que fez o varão e a fêmea para procriar homens. E em sua ingratidão para com Deus que tudo criou, introduziram também a abstenção do que eles chamam animado e negam a salvação do primeiro homem. 3. Isto mesmo encontramos também agora entre eles, sendo um tal Taciano o primeiro a ter introduzido esta blasfêmia. Foi discípulo de Justino. Enquanto conviveu com ele, nada manifestou de tal espécie, mas depois do martírio de Justino, afastou-se da igreja. Envaidecido pela crença de ser o mestre e inflado por sentir-se diferente dos demais, constituiu um tipo próprio de escola, inventou alguns aos invisíveis, como faziam os seguidores de Valentim, proclamou o matrimônio como corrupção e fornicação, como fizeram Marcião e Saturnino, e de sua própria invenção negou a salvação de Adão. Fecha aspas. 4. Isto é o que Irineu escreveu na ocasião. Mas um pouco mais tarde, um homem chamado Severo deu força à mencionada heresia e foi causa de que os membros da seita recebessem por ele o nome de Severianos. 5. Estes utilizam, é verdade, a lei, os profetas e os evangelhos, interpretando de maneira peculiar o pensamento das sagradas escrituras, mas, blasfemando sobre o apóstolo Paulo, rechaçam suas cartas e nem sequer aceitam os atos dos apóstolos. 6. Mesmo assim, Taciano, seu primeiro líder, compôs certa combinação e agrupamento, não sei como, dos evangelhos, ao que deu o nome de Diatessaron e que ainda hoje se conserva entre alguns. E disse que teve a ousadia de mudar algumas expressões do apóstolo, alegando completar a correção de seu estilo. 7. Deixou grande número de escritos, entre os quais muitos citam como o mais famoso o discurso contra os gregos, no qual menciona os tempos primitivos e manifesta que Moisés e os profetas hebreus são mais antigos que todos os homens famosos dentre os gregos. De fato, parece ser este o mais belo e mais útil de seus escritos. E isto é o que havia sobre estes. 30º de Bardesanês o Sírio e das obras que se disserem suas. 1. Sob o mesmo reinado, multiplicaram-se as heresias na Mesopotâmia, e Bardesanês, homem muito capaz e habilíssimo dialético na língua siríaca, compôs diálogos contra os marcionitas e contra outros líderes de diferentes crenças e os transmitiu em sua própria língua e escrita junto com muitos outros escritos seus. Seus discípulos, e tinha muitos, subjugados por seu poderoso verbo, traduziram-nos do siríaco para o grego. 2. Entre eles encontra-se também aquele seu vigorosíssimo diálogo sobre o destino, dirigido a Antonino, e tudo o mais que, segundo dizem, escreveu devido à perseguição de então. 3. Inicialmente foi membro da escola de Valentim, mas depois de condená-la e de refutar a maior parte de suas fábulas, pareceu-lhe estar de alguma forma convertido a uma crença mais ortodoxa, ainda que de fato não tenha chegado a limpar-se completamente da antiga heresia. Também neste tempo morreu Sotero, o bispo da igreja de Roma.